Pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos aí. A ideia, como já informado aí nos grupos de WhatsApp, é poder passar para vocês aí um pouco mais sobre o produto do Solaris Vita, fazer um reforço, né, sobre as características desse produto. Aproveitamos também esse momento, fizemos um convite especial aqui, deixa eu apresentar para vocês. O Júnior, que é o correspondente bancário aí que nos atende aí já há 4 anos. Ele está exclusivo com a gente aí nesse produto aí do Solaris Vita. Em determinado momento ele vai falar um pouquinho sobre o modelo, né, de financiamento terreno mais construção, tá? Então, um convite especial, ele parou todos os afazeres dele lá para nos socorrer aqui, para poder nos ajudar um pouco nesse tema. E a ideia é que se vocês tiverem aí algum questionamento, usem aí o chat, vão mandando aí as dúvidas de vocês. E aí, conforme for, a gente vai respondendo aí aos poucos. E aquilo que não for possível responder hoje na live, temos aí os grupos de WhatsApp, temos aí o canal direto com a Sara, né, que é a nossa assistente aí comercial, e diretamente comigo também, tá? Aí vamos lá, falando do lançamento, ou melhor, antes de falar do lançamento, vamos falar um pouquinho sobre nós, né? Então, basicamente, nós somos hoje um grupo com 3 empresas. A primeira empresa aí que aparece para vocês do lado esquerdo é a Merak Construtora. A Merak, ela faz construção de casas, né? Então a nossa consultora é exclusiva para casas, né? Nosso histórico sempre foi esse. E a Merak, ela atua com um altíssimo padrão, né? Então basicamente são casas 100% personalizadas que caracterizam esse negócio. A Quator, de um tempo para cá, nós migramos aí para o médio e médio alto padrão. Então nós iniciamos aí há 4 anos atrás a construtora. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre os produtos da Quator. Depois nós temos uma terceira empresa, que é a Imova Soluções Imobiliárias, onde o objetivo dessa empresa é fazer toda a parte de assessoria burocrática, né, toda a parte de despachante, a parte de correspondente bancário, para a gente poder realmente cuidar daquilo que é mais relevante, que é a obra, que é a gestão da obra, né, propriamente dito, cuidar bem dos clientes, cuidar bem das parcerias comerciais e ter uma retaguarda adequada aí para equacionar todo esse tipo de trabalho, tá? Ver se melhora. Peraí, estão pedindo para eu subir aqui, peraí. Melhorou agora? Acho que sim, aqui estamos com o pessoal aqui ajudando a gente, acho que melhorou aí. Vocês me avisem aqui, tá? Então a ideia da Imova não é ter uma concorrência na parte de corretagem, na parte comercial, tá? Ela é exclusiva para a parte burocrática e toda a parte aí de correspondente bancário com a parceria aí do Júnior que foi apresentada para vocês. Um pouquinho mais da nossa história, estamos há 4 anos aí no Ceará, tanto eu como minha esposa, né, que ela é minha sócia aqui, na verdade eu sou sócio dela, ela começou a empresa, nós viemos do mundo corporativo, sempre trabalhamos aí com posições executivas, né, gerenciais ou de diretoria, em diversas empresas aí, como Telefônica Vivo, Grupo Ultra, Braskem, entre outras empresas. O nosso grupo sempre trouxe para o mercado uma inovação nos seus produtos, então desde lá de trás, o primeiro produto que nós lançamos até o momento, a gente sempre busca trazer coisas novas para o mercado cearense, para o mercado do Eusébio e região. Nós temos uma parceria forte, né, com um grupo de investidores de São Paulo, que já aportou mais de 150 milhões no mercado imobiliário aqui no Ceará. Obviamente não foi só na nossa empresa, mas nós fomos uma das construtoras escolhidas para atuar aqui em parceria, tá, nos nossos investimentos. Aqui um pouco do resumo que eu já falei para vocês, né, o que faz cada uma das empresas, né, então mais para a gente ter uma colinha de tudo que eu falei. Depois a gente entra aqui com a nossa equipe, a gente dá um destaque especial para a equipe técnica, né, então a equipe técnica hoje tem a liderança da Eliana, então que é sócia e minha esposa. Abaixo dela a gente tem uma equipe aí de peso, né, pessoas aí com bastante experiência, né, os engenheiros de forma geral,
com muita experiência, e o João Cândido com mais de 27 anos de experiência na parte de engenharia estrutural, engenharia elétrica e hidrossanitário, 22 anos de experiência UNAMIO, e depois a equipe que faz a obra acontecer, a execução no dia a dia aí na figura do André e do Lucas Menezes, tá? Nós temos hoje, né, no grupo mais de 250 colaboradores, obviamente que esse número de pessoas está muito concentrado no canteiro de obras, né, onde que a gente tem que colocar nossos esforços principais. E temos aí o meu papel aí mais de cuidar aí da parte comercial, administrativo e financeiro, e também como um dos sócios investidores aqui na empresa, junto com o Flávio Sobral, que também é um dos sócios aqui investidores. Alguns dos nossos empreendimentos, para quem não conhece, então nós começamos lá atrás com o Residencial Solares ali no Urucunema, depois o Residencial Solares Prime, ambos vendidos e entregues em 100%. Depois nós temos mais recente aí, concluído as vendas em novembro do ano passado, outubro para novembro, na verdade, do ano passado, o Residencial Solares Ville, 100% vendido. A gente tem uma unidade aí de distrato, que eu passei até para alguns de vocês aí. Caso alguém tenha interesse depois, pode me procurar aí, a minha ou a Sara, para a gente conversar sobre essa unidade que retornou. E hoje nós estamos na fase aí de entregar a primeira etapa aí da obra do Solares Ville, né? Então a ideia é que ele fique pronto aí em meados de março ou abril do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, tá? São 29 casas aí. Um pouco da característica desses empreendimentos, então as fotos aí das entradas das casas. O Prime, Solares Ville, que eu comentei com vocês há pouco. Depois nós temos aqui algumas casas, né, alguns projetos da Merac Construtora, lembrando que é de altíssimo padrão aqui que a gente atua, 100% personalizadas, que é um outro braço de negócio do grupo. E a espera acabou para aqueles que não puderam participar do evento presencial que nós fizemos semana passada. Nós tivemos nas duas turmas pouco mais de 220 corretores. Foi um recorde, eu confesso para vocês, né? Nenhum evento nosso conseguiu juntar mais de 70, 80 corretores. Então isso demonstra para nós muitas coisas, né? Entre elas o fato de vocês acreditarem, né, na construtora, acreditarem aí no nosso trabalho que a gente vem fazendo. E do outro lado a gente também muito feliz, muito satisfeitos com essa realização, com essa credibilidade que vocês deram para nós no evento da semana passada. Agora vamos entrar no produto. Então o Residencial Solares Vita, que a gente já falou, um pouquinho da parte de inspiração. Então isso é coisa mais da minha esposa, que tem esse toque mais feminino aqui na gestão da construção. Então ela foi buscar uma inspiração na Itália, começou a olhar que países que a gente poderia olhar, veio a ideia da Itália, das cidadelas, né, da Itália, que se a gente trouxer aqui para a nossa realidade, são aquelas vilas, né, onde você pode sair da sua casa e ir no supermercado a pé, ir numa padaria a pé. Então a gente foi buscar alguma inspiração nesse sentido e trazendo, junto com o nome, né, que em português aí o Vita passa a ser vida, né, proporcionando aí para as pessoas conforto, lazer e segurança, tá? E a gente acredita muito nisso, em especial pela localização. Então quem não foi ainda, quem não teve a oportunidade de visitar o local, é super relevante que o faça até antes mesmo de levar o cliente, né? Porque você consegue entender melhor a localização, o tamanho do terreno, a conexão do projeto com o tamanho do terreno, as fases, né, que estão previstas aí de entrega, né, junto com a disposição do terreno e da construção. Então é bem prudente, bem importante que vocês se preparem, né, melhor sempre para apresentar o produto para o cliente, né? Quando a gente tem uma coisa mais bem preparada, fica mais fácil da gente vender, né? Então as estatísticas mostram que venda é preparo, né? Isso não sei o que estou falando, longe de mim querer inventar alguma coisa aqui. Isso são os livros, isso é o resultado, né? Nas empresas que têm as pessoas com uma performance melhor, você olha, um dos requisitos aí para essa performance é estar melhor preparados. Então a recomendação que eu faço para vocês é mergulhe no produto, vão até o local que vai ser importante, tá? Aqui à disposição, então são 30 casas duplex, né? Então do lado direito de vocês a gente tem a casa 1 e 10, e depois subindo do lado esquerdo a casa 11 e 20. E a última entrada lá em cima, que é uma entrada independente, a casa 21 a 30. Então são duas entradas
distintas, né, que dão bastante exclusividade, tá? Na entrada vocês conseguem enxergar, acho que está fácil aí, né, as vagas para visitantes prestadores de serviço, que deixam o residencial ainda mais reservado, né, ainda mais único, né, deixando aí uma circulação na parte externa, não na parte interna, principalmente de prestadores de serviço, fornecedores, etc. A gente traz uma ideia, né, o condomínio, né, a gente trouxe uma pegada de um condomínio inteligente, então a gente foi estudar o que tinha de melhor aí no mercado, não só no mercado cearense e nem no mercado nacional, fomos olhar o que a gente tinha até fora aí do país para a gente trazer o que há de melhor em termos de tecnologia. Todos os seus clientes, né, ou os futuros moradores, ou melhor, vão ter o acesso do controle da portaria pelo celular, né, através do aplicativo. A infraestrutura para a portaria remota vai ser entregue, tá? Então, se quiser instalar lá uma câmera para ter um porteiro virtual, né, para você não ter um porteiro físico, pode. Se você quiser ter tudo por celular, pode. Essa decisão ela vai ser única e exclusiva da associação dos moradores, né? Porque assim, apesar de ser um residencial, né, um conceito de condomínio, com portaria, segurança e tudo mais, e preservando toda a parte individual de cada um ter sua casa, ter o seu quintal e etc., juridicamente, nós estamos falando de uma rua, na verdade, 2 ruas privativas. Tá? Então, juridicamente, são 2 ruas privativas, mas o conceito e comercialmente nós estamos falando de um residencial que tem toda uma cara de condomínio, tá? Com a segurança que um condomínio proporciona, e com uma grande vantagem que você tem um custo muito reduzido aí por não ter área comum, não ter necessidade de ter um porteiro 24 horas, esse tipo de coisa que normalmente em condomínio se tem. Todas as casas vão ser entregues com a porta principal com fechadura eletrônica, né? Com código, né? Com senha ou melhor, ou com a digital. Aqui a gente discutiu muito, né, em relação aos projetos anteriores da Quator, o que a gente poderia fazer para dar alguma flexibilidade para os clientes, né, uma vez que estamos falando de casas aí na faixa de 600, 700 mil, né? Então a gente foi buscar aí 3 opções de fachada para que os clientes possam escolher aquilo que mais o agrada, né? Então, ao mesmo tempo, você tem um ganho aí de escolher a sua fachada, e daqui a pouco a gente vai falar das plantas também. A primeira fachada é a fachada Capri, né? Uma fachada que hoje faz uma semana que nós fizemos o lançamento. Ela está quase que unânime aí, 70% dos clientes que fecharam com a gente estão preferindo essa fachada, né? Tivemos uma boa escolha nisso, e tem os outros 30% que escolheram as outras 2 fachadas. Eu não posso dar minha opinião, porque a opinião de construtor não vale. O que vale é a opinião do mercado, né? De vocês, parceiros comerciais e dos clientes, tá? Depois nós temos aqui a Milão, ela é muito parecida com a Capri, né? Ela tem algumas diferenças. A primeira delas é que é fechado em cima, né, do lado esquerdo aí de vocês da tela. Depois nós temos a fachada Veneza, que ela tem tons mais cleans, não tem essa lateral, né, nas fachadas anteriores, que tem na Capri e na Milão, então a Veneza é mais clean. Tem toda uma explicação por que disso, né? Então, a minha esposa estudou bastante esse assunto para definir essas cores, o porquê o nome Veneza e tal. Aí depois, numa nova oportunidade, por curiosidade, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, é ela. E outra sofisticação, outra inovação também que nós trouxemos aí para esse empreendimento foi fachadas com muro de vidro, né? Então, esse muro de vidro, ele está obviamente transparente aqui para poder dar visibilidade clara para vocês o que é exatamente o muro de vidro. Mas ele é um vidro bronze, né? E ele tem 2 folhas, me ajudem aí, tecnicamente são 2 folhas. 2 folhas laminadas, né? São 2 folhas laminadas de vidro que dão o equivalente aí a 6 milímetros. Então, há quem diga que aguenta até tiro de 32 aqui, viu? Realmente é bastante forte, tá? Ok. Tem o pessoal fazendo um questionamento aqui em relação
a casa 1 a 10 à disposição do residencial. Vou voltar bem rapidinho aqui. Isso é relevante, tá? Então vamos lá, pessoal, atendendo aí pedidos bem rapidamente. Então, do lado direito de vocês da tela, a primeira casa que aparece, que é colada com o muro da rua, onde tem as vagas de visitantes, é a casa 1. Aí depois a casa 2, depois a casa... Espera que tá com delay. Espera aí que tá com delay, travou o computador. Apareceu? Então, voltando aqui, pessoal, então essa casa que está no muro, né, colada aqui na rua, onde tem os carros de visitantes, é a casa 1. Aí, imediatamente ao lado é a casa 2, e assim sucessivamente até a última casa da primeira fileira do lado direito é a casa 10. Depois a casa 11 é a segunda colada no muro, que está no meio aí do residencial. Então, a casa 11. Do lado da casa 12 e assim sucessivamente até a última casa, que é a casa 20, colada no muro. E a última fileira é a casa 21 a 30, que está do lado esquerdo de vocês, que é uma rua separada. Isso está disponibilizado no material que foi disponibilizado no WhatsApp. Então tem lá o Master Plan que tem essa numeração em cima. Tá ok? Vamos voltar aqui. Agora nós voltamos aqui com a questão do muro de vidro, tá? Então, é um vidro bronze e com esquadrias de alumínio em preto, tá? Tá tendo uma aceitação muito boa aí pelo mercado, pelos clientes, porque você conjuga aí um conceito de Alphaville, onde você passa na rua e vê aquelas casas construídas, né? Onde as fachadas são muito valorizadas, né? A gente tem clientes que, assim, a preocupação dele é 70% é a fachada e 30% é a parte interior, né? Então, os clientes tendem a pôr uma energia muito grande em relação à fachada da casa. Então, a gente foi inspirado nisso, nós decidimos colocar aí um muro de vidro. O tamanho das residências são, todas elas sem exceção, 191,34 metros. Os lotes, tirando os 3 que são colados na rua, né, no muro, que são das esquinas, são 247 e os demais, perdão, e os da esquina são 377 metros quadrados. Tá? Então, o lote padrão é 9,5 por 26 ou 14,5 por 26. Reforço que são esses da esquina que são os maiores. Só para a gente ter um parâmetro, né, o Terras hoje, na Cidade Alfa, ele tem 330 metros, né? Então, a gente está com um padrão aí elevado, até superior se a gente pensar nas casas da esquina. Aí uma visão do pavimento térreo, tá? Então, são 4 vagas de garagem, são 8 metros de garagem, não dá para colocar 4 Hilux, obviamente, mas dá para colocar 4 carros médios ou pequenos aí tranquilamente, tá? Uma visão aqui da planta, né? Então a gente consegue enxergar aqui a sala de jantar, né, integrado com a cozinha, né, com um balcão aqui na cozinha. Uma ilha onde você vai ter ali o cooktop, não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Depois nós temos uma quarta suíte, né, então uma suíte reversível aqui embaixo, que tem um lavabo que atende as visitas e eventualmente o hóspede que estiver nesse quarto, ou o morador que estiver nesse quarto. Aos fundos a gente tem uma área de serviço, né, conjugado aqui com uma despensa, que pode ser também um quarto, caso tenha algum prestador de serviço em casa, algum funcionário. E do lado direito, né, você tem um banheiro aqui que atende quem estiver visitando a sua casa, né, quem estiver utilizando a piscina, o deck, tem essa possibilidade aqui de usar esse banheiro no fundo, sem a necessidade de entrar na casa todo pingando, né, que aí a dona da casa não vai ficar muito feliz, tá? Todas as nossas casas são entregues com piscina, só deixa registrado aí, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então nós temos aí toda uma amplitude, um requinte, né, com sala de estar com pé direito duplo. Acho que não apareceu ainda para vocês aí, né? Agora foi.
Sala de estar com pé direito duplo, cozinha com ilha e torre quente, sala de jantar integrada a cozinha e deck, despensa, área de serviços, suíte reversível, laváveis interno e externo que a gente falou, deck com churrasqueira, piscina com prainha, que eu já vou falar sobre isso, e opção de hidro. Então a ideia é que a piscina seja entregue nas 30 casas, mas é uma piscina reta 2,5 por 5, com uma prainha que é aquela parte mais baixa da piscina, com aproximadamente aí 8 a 10 centímetros aí de água, onde você coloca aquela espreguiçadeira. As casas são 100% isoladas e o corredor é de 2 metros. Então, se a gente pensar nas casas de 9,5 metros, 7,5 metros são construção e tem 2 metros livre, que é um padrão de corredor Alphaville. Tá? Então, um belo de um corredor aí para dar bastante sol, ventilação para a casa. Tá? As 4 vagas de garagem que a gente falou. E todas as nossas casas são entregues com piso em porcelanato Calacata de 1,20 m por 60, tá? Esse é um diferencial que a gente só utiliza isso em casas de altíssimo padrão, tá? A gente tem casas hoje de R$1 milhão que não tem esse tamanho de porcelanato, tá? Uma perspectiva de decoração, então aqui na primeira foto do lado esquerdo, só um minutinho, por favor. Eu estou com a colinha aqui para ver se está guiando certinho aqui. Então, uma perspectiva, né? Você entrou dentro da casa, do seu lado esquerdo você vai ver a escada, né? Então, se vocês voltarem depois lá nas imagens de fachada, vocês vão ver a pele de vidro, né? Do lado da pele de vidro tem uma entrada. Você entrou na casa, do seu lado esquerdo você enxerga essa escadaria aqui, ficou bem bonita, tá? Do lado direito é uma foto da sala de estar. Aqui uma perspectiva da sala de jantar, né, barra almoço, né? A cozinha integrada, né, com essa ilha que a gente comentou, com o cooktop aí bem claro aí onde está, né? E a gente vai ter uma torre quente do lado direito, que nada mais é que tomadas, né, para você ligar um forno elétrico, um micro-ondas, air fry, que agora todo mundo tem em casa, né? Eu acho que existem 2 grandes mudanças no mundo, né? A vida antes e depois do WhatsApp e depois a vida antes e depois da Air Fryer, né? Isso que mudou muito aí, né? A vida da gente. Então a ideia da piscina com prainha, né? Que é essa do lado esquerdo, então percebo que ela é reta e aí tem a parte das espreguiçadeiras ao lado esquerdo dentro da piscina. Então tem um nível ali de mais ou menos uns 8, 10 centímetros. E a gente tem a opção com a hidro, tem um kit, né, que a gente vende, um upgrade, na verdade, que a gente vende, que a pessoa pode escolher com a hidromassagem. Aí vão ter 6 bicos, né, e aí você tem todo um conforto de ter uma hidro dentro da piscina. Tá? Até agora nós tivemos aí, salvo engano, acho que foram 5 vendas concretas e mais as reservas. Acho que só um cliente optou por não ter a hidro. Todos os outros optaram pela hidro. Tá? O deck com churrasqueira, então é entregue completo, né, com pia, na churrasqueira, né, enfim, um deck aí completo aí para os clientes. Aqui nós temos a opção da planta, né, então lembrando, nós temos 3 opções de fachada e temos 2 opções de planta, tá? Essa opção de 3 suítes, então nós temos a suíte master aqui do lado esquerdo de vocês, com aquela varanda que aparece nas fachadas, né, aqui do lado esquerdo. E depois outras 2 suítes do lado direito, ao fundo da casa, que tem uma varanda integrada aqui com acesso das 2 suítes à varanda. Tá uma bela varanda aí. Tá? A suíte master está com 28,38 metros quadrados. A gente está falando dentro dessa metragem, o closet, a varanda, o banheiro master. É uma suíte master invejável, né, para padrões aí de casas de alto padrão, de médio alto padrão. A suíte master ela entrega com automação, onde você consegue controlar pelo seu celular tudo que diz respeito a aparelhos com controle remoto, ar-condicionado, TV. Você consegue controlar a iluminação da sua suíte master, tudo pelo seu celular. Tá? A varanda que a gente comentou, um home office, só voltando um pouquinho aqui, o home office que está aqui bem no centro da planta, né? Então dá para você ter um escritóriozinho ali no hall de entrada, né, para os quartos. E uma tomada USB para cada suíte.
tá? Então, além das tomadas tradicionais, vai ter uma tomada USB para cada quarto, para cada suíte. Depois a opção é com 2 suítes, tá? Então a suíte master aí do lado esquerdo, na mesma medida. E a segunda suíte a gente deu uma ampliada nela, então já falo do tamanho dela para famílias menores, né? Então famílias aí com 2 filhos, 1 filho, você pode deixar um filho na parte de baixo, aquele que gosta de jogar videogame até as 2 da manhã, você deixa ele lá embaixo, pede para trancar a porta para não perturbar o irmão que é mais estudioso aí, quer saber mais estudar, né? Desculpe a brincadeira aqui, só um exemplo. Então a gente pode ter um encaixe aí para todos os tipos de família. Nós criamos na terceira suíte um home cinema, tá? Então possibilita aí uma união da família, aí um espaço de convívio aí com a família, além das outras áreas comuns da casa. Repete o mesmo tamanho da suíte master com 25.38, closet, varanda, banheiro master, automação e mais uma ampla suíte de 22,86. Então na modalidade 2 suítes você consegue ampliar e ter 2 belas suítes aí, né? A gente pode considerar até que é uma segunda suíte master, tá? Closet, varanda, home cinema, home office e tomadas USB. Lembrando que é uma tomada USB por quarto. Uma perspectiva aí da suíte master. O closet com banheiro master aí. Banheiro bem bacana, bem decorado, bem moderno, né, com revestimentos de primeiríssima linha. A pia ali de sobrepor, né, em cima da bancada. Então, realmente, a turma aqui caprichou, viu? A parte técnica aqui, os arquitetos aqui foram bem caprichosos aqui na escolha aqui dos materiais. Eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que as pessoas tenham gostado também. Nós temos uma opção dentro do upgrade que o cliente pode fazer de energia solar, tá? Todos os clientes que a gente fechou até agora, e acredito que todas as reservas também, o pessoal optou por a energia solar dentro de um complemento, aí dentro do upgrade, tá? Daqui a pouco vocês vão descobrir por quê. Falando em termos de economia, uma realidade de hoje, já descontando os impostos aí do nosso sócio governador do estado aí, longe de me fazer alguma crítica, mas eles são nossos sócios, né? Os impostos. Já descontando os impostos, estamos falando aí de uma economia de R$ 9.600 por ano, tá? Então R$ 800 aí por mês para 1.000 kW. Essa conta de 1.000 kW, ela considera a casa 100% ocupada, ou seja, moradores nos 4 dormitórios. Então, se você tem, em vez de 3 filhos ou 3 pessoas ocupando as 3 suítes, além da suíte master, você tem 2, você tem uma, esses 1.000 kW dão em sobra, né? Dá para você ligar para repassar essa energia para a casa da sua mãe, para a casa do seu irmão, um grande amigo, dá para você fazer uma boa distribuição aí com a sobra, né? Uma outra novidade que nós fomos trazer isso aqui de fora mesmo, do exterior, né? Foi um brasileiro, interior de São Paulo, que mora nos Estados Unidos, desenvolveu esse biodigestor, né? Um sistema de tratamento de esgoto próprio. Ele dispensa a utilização do filtro da fossa e do sumidouro, né? E ele é autossustentável, né? Ele faz a sua manutenção, né? Na verdade, ele não tem uma manutenção, segundo o fabricante. E ele trata todos os resíduos sólidos de forma que isso vire líquido e esse líquido seja devolvido para a natureza com 95% de pureza. Tá? Dá para você molhar aí um quintal, regar umas plantas e por aí afora. Tá? É uma inovação aqui no Eusébio, nós somos a primeira construtora a adquirir esse sistema. Tá? A localização, para quem não conhece, né, é uma localização bem bacana. Então, quem vem de Fortaleza sentido Eusébio, onde tem a Simplifique ali antes do Posto Lua, uma rua antes do Posto Lua, você entra ali à direita, fica a 500 metros ali da CE 040. Quem sai da rua e pega a CE 040, entrou na CE 040, cai à esquerda, já está na frente do Posto Lua no primeiro retorno. Então, você consegue retornar muito rápido para Fortaleza. Ele fica do lado daquele mall novo ali que está saindo, né? Vai ter supermercado Cometa lá, Smart Fit,
Então você passa no supermercado, compra um monte de porcaria e vai para a Smart Fit, né? Você pode fazer o inverso também, não é isso? Vai primeiro na Smart Fit, não é isso? Depois dá no supermercado, não é? Então vai ficar tudo pertinho ali, vai ter Drogasil, vai ter o Habib's também, né? Um contrassenso, né? Habib's e Smart Fit, mas tudo no mesmo lugar ali para atender todos os gostos, tá? É uma localização muito privilegiada, você adentrando ali na esquina do posto Lua, você está no centro do Eusébio, ali tem tudo também, outras N opções, você retornou na CE 040, 2 minutinhos você está no shopping do Eusébio, então uma localização melhor, muito privilegiada. Eu digo para vocês hoje que o produto teve uma boa aceitação no mercado, com toda certeza, pelo que a gente escutou até aqui. Somos suspeitos para falar, mas é o mercado, né, que está trazendo isso para nós, mas mais do que o produto em si, é a localização. A localização está sendo campeã. Tá? Tem muitas pessoas que optam por morar para cá, tem dinheiro para morar no Alphaville, comprar uma casa lá de 1 milhão, 1 milhão e 200 ou mais, mas estão optando para vir para cá, porque aqui está mais desenvolvido. Né? Nada contra a Cidade Alfa, pelo amor de Deus, tem todo o seu glamour lá, né? Mas tem pessoas que estão optando para vir para cá. Então acho que isso é importante passar para vocês aí, até como argumento de venda, se houver aquele cliente indeciso, né, o que ele faz, né? Ele muda para a Cidade Alfa, vem para cá, ele está disposto a colocar mais 200, 300, 400 mil lá. Então acho que isso a gente tem que trazer sob essa perspectiva para vocês também. Aí que eu falei já aqui, acho que eu posso acrescentar aqui, que é a 5 minutos do Colégio Farias Brito e o Agape, né, a saída aqui para o litoral leste, que vocês conhecem bem, e o restante acho que a gente passou tudo aqui. Tudo isso por 679.900. A gente fez uma avaliação aqui com 2 bancos. Nós tivemos uma avaliação de 790 até 840 mil hoje, tá? Hoje. Quando estiver pronto, construído, pelo valor dos imóveis que a gente está percebendo aí que continuam subindo, é provável que essa casa aí passe aí dos 900 mil. A gente fez até uma enquete, quem estava no dia da divulgação, né, do lançamento, ou melhor, oficial. A gente fez uma enquete lá, o pessoal chutou acima de 800 mil, 900 mil, sem ver o preço. Tá? Obviamente que esse valor é para a unidade de 247 metros quadrados, né, de terreno, e 191,34 de planta, e para a primeira etapa, que são aquelas primeiras 10 casas que eu comentei com vocês. Tá? Que no Master Plan vai ficar mais claro onde está o Master Plan dentro do link. Né? Mensais durante a obra, 1.931,72. A gente tem uma novidade aqui. Quem está hoje na live vai escutar em primeira mão. Alguns clientes, quando a gente foi fechar negócio, falaram, poxa, eu posso ter um fluxo menor, de um tempo menor, e pagar uma parcela mais alta? Pode. Né? E aí isso não foi nenhum nem dois clientes, ou nenhum nem dois corretores. Tiveram alguns profissionais que nos procuraram para saber se poderia ser um plano mais reduzido, menos dilatado. Porque quando a gente pensa, né, num imóvel de 700 mil reais, uma parcela de 2 mil reais, ou 2 mil conto, que nem diz o outro, é uma parcela que dá para ele pagar tranquilamente se ele não tiver nenhuma dívida, né, não tiver com nenhuma prestação alta e tal. Ele vai ter uma renda aí dos seus 15 mil, daí para cima, 18 mil, 20 mil, então ele consegue pagar com muita tranquilidade. Então, a gente está dando, eu vou mostrar daqui a pouco, a gente está dando a opção de uma parcela reduzida e, portanto, o prazo dilatado, ou uma parcela maior e o prazo mais enxuto. Sandro, qual é a vantagem para o cliente? Né? A vantagem é que ele não vai ter a correção do INCC. Tá? E tem pessoas que estão com dinheiro no banco e tal, ele prefere colocar num imóvel, porque o banco hoje não está dando nada de rentabilidade. Né? Então ele quer se livrar logo, ele quer pagar rápido, ou ele quer até a chave se pagar um valor maior, então ele coloca uma parcela mais gorda aí. Tá? Já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu já comentei, né, o INCC ele corre em cima das parcelas, né? Então não é juros, né? É uma correção da perda do valor do dinheiro, né? É igual à inflação, né? O INCC ele não é juros, ele é uma inflação da construção, para que você garanta que do início ao fim da obra você consegue manter essa obra saudável. Então ela é muito boa para os dois lados, é bom para a construtora e é muito boa também para o cliente. Tá?
Ah, mas o cliente quer pagar à vista aqui, Sandro, faz um desconto. A gente não trabalha nesse formato. A gente, para receber à vista, é o preço de tabela, né? Para a gente preservar, inclusive, o preço divulgado para o mercado. Tá ok? Então só existe uma tabela, só existe um preço, né? Para a gente não ter nenhum tipo de problema aí, tá? Condição de pagamento, 10% sinal e depois 10% em até 25 meses. Vocês vão ver que a gente tem vários planinhos lá e o cliente pode pagar em até 25 meses de acordo com o prazo de entrega, tá? Direto com a construtora e o saldo com a Caixa Econômica Federal na modalidade de aquisição de terreno mais construção, tá? A renda familiar aqui a gente está, como eu comentei, né, entre 15 e 18 mil reais. Isso, obviamente, para uma entrada padrão com a construtora dos 20% citado agora há pouco, né? Que é os 10% de sinal, mais os 10 em até 25 vezes. Quanto mais entrada o cliente der, automaticamente diminui o saldo a financiar. Diminuindo o saldo a financiar, automaticamente a régua das exigências da Caixa em relação à renda comprovada, ela reduz, tá? Então, teve um cliente aqui que vai dar 50% aqui para a gente. Obviamente, ele vai financiar um valor bem menor, né, comparando com aquele que vai dar a tabela de 20%, tá? Tem outro cliente aqui que vai pagar tudo direto com a construtora, então a gente tem um planinho lá direto com a construtora. Então é um pouco até da nossa característica, né? A gente não se prende à tabela, a gente tem, sem dúvida alguma, aí uma flexibilidade, né? A gente não perde negócio, desde que ele seja razoavelmente bom. 10 é dezembro de 22 e a segunda etapa, setembro de 23, tá? A casa 11 a 30. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a modalidade, só para não esquecer aqui, da modalidade de financiamento de terreno mais construção, tá? O Júnior vai nos ajudar aqui, tá? Opções de upgrade. Então, a energia solar, pasmem, a gente conseguiu um valor aí super bacana, 16.990. E esse final de semana eu estava conversando com um rapaz especializado nisso, um amigo nosso aí, ele falou, Sandro, 1.000 kW hoje no mercado, vocês não vão encontrar a menos de 32 mil. Não acho. Isso falando de produtos, obviamente, bons, confiáveis, com garantias, né, e etc., que é o caso aqui. Então, nós estamos falando de 16.990. É praticamente metade do preço do que o cliente vai pagar aí no mercado. Tá? Aí tem a opção da hidro na piscina, né, com 6 bicos. Então, adiciona mais 15.990. E se o cliente fechar o upgrade 1 e 2... ele passa a ter um desconto de R$ 2.990 e fica tudo para ele por R$ 29.990, tá? Que é um preço bastante justo, né, dentro aí do projeto, né? Essa piscina aí no altíssimo padrão com hidro e tal, ela não sai por menos de 45 mil, 50 mil reais, obviamente a piscina inteira, né? Então a gente está fazendo realmente um preço aqui bastante interessante para o cliente fechar. A nossa arquiteta, né, a arquiteta responsável por esse projeto, né, a Rafaela, da Marrocos Aragão. A Rafaela nos acompanha desde o início dos 4 anos aí da Quator. E, enfim, eu acho que dispensa aí apresentações, porque ela é bem conhecida aí no mercado pela maioria de vocês. O avô dela, que é a pessoa que fundou o escritório, ele só projetou a rodoviária de Fortaleza, né? Então, a gente está falando de alguém que tem muita história aí no ramo de arquitetura, né? Desde casas de todos os padrões, casas de altíssimo padrão, prédios, shoppings, eles entram em tudo aí, tá? Aí vamos lá, agora eu vou pedir um help aqui pro nosso amigo aqui, convidado especial, o Júnior, tá? Ele vai falar um pouquinho aqui rapidamente aqui do escritório dele, né? Quais são os produtos, a prestação de serviço que ele faz, e depois ele vai entrar aqui falando dos principais tópicos. A gente poderia ficar aqui 1 hora falando sobre esse tema, mas a ideia não é formar vocês nesse assunto, por isso que a gente tem o Júnior para nos ajudar em tudo, né? O Júnior, ele tem esse propósito que é nos salvar, ele, aliás, nos salva na maioria das vezes aqui, quando a gente não tem uma saída. A ideia é mais ele passar para vocês, em linhas gerais, quais são as vantagens, principalmente para a perspectiva do cliente. Tá? Então eu vou passar aqui a palavra para ele. O meu também. Só me confirma
aqui. Tá legal assim? Ok. Ou só? Tá legal? Bom, vamos lá, gente. Boa tarde, certo? Eu sou o Júnior da Ágil. Nós estamos no mercado há 17 anos, né, trabalhando diretamente com financiamento habitacional, que engloba aquisição de terreno e a construção da obra, né, financiamentos de casa prontas, né, tanto no Minha Casa Minha Vida, como nas linhas SBPE, Procotista, né, e todos os segmentos habitacional, certo? Então, aqui, essa nova modalidade para o residencial Solaris, né, nós já atuamos há mais de 4 anos nesse segmento da aquisição de lote mais a construção, né, e estamos agora junto também com a Quator nesse novo empreendimento aí deles, tá certo? O que é vantajoso para o cliente? Que o cliente ele pode, né, ter a segurança da construção e da aquisição do terreno em questão da fiscalização da obra pelo agente financeiro, que no caso será a Caixa, né, isso dando segurança em que sentido? Nas liberações de recursos feitos pela Caixa, que vai diretamente para a conta do cliente que fez o financiamento habitacional, e o cliente tem esse domínio de repassar para a construtora esses recebimentos para que a construtora faça a execução da obra, né? O planejamento da obra em questão do cronograma físico, né, e financeiro da obra, né, no qual a Caixa vai estar diretamente acompanhando isso em medições a cada 60 dias, né, com a nova regra da Caixa agora até o final de dezembro, que não será mais necessário todo mês uma fiscalização junto à obra, né, em loco, e isso já vai agilizar bastante, tanto para o cliente como para a construtora, nas liberações dos recursos, né. O pagamento durante a obra, né, que é a fase de execução, para o cliente, essas parcelas elas vão ser cobradas somente juros da Caixa, gradativamente com as liberações das medições, ou seja, cada mês que for sendo injetado recursos da Caixa, o cliente ele vai estar pagando no mês seguinte somente juros, ou seja, não há amortização do valor emprestado pela Caixa, ok? Então vai ter somente juros cobrados por cada valor que for sendo liberado mês a mês. Em decorrência disso, a parcela ela fica sendo crescente, parte de juros. Finalização da obra, ele passa a pagar a parcela cheia e daí ela começa a ser decrescente. Ou seja, vamos supor que a parcela dele no final seja 3 mil. Dali ela fica sendo 3 mil e ela vai sendo decrescente porque a obra foi averbada à construção. Ok? Então, assim, existe toda uma segurança referente à obra, né, ser financiada pela Caixa e a garantia de que essa obra ela vai ter recursos aportados até a finalização da mesma. Então, assim, é uma modalidade excepcional para o mercado atualmente. Dúvidas, vocês falem aí que a gente responde. Obrigadão, gente. Show de bola, Júnior, muito obrigado. Obrigado aí pelas explicações. Então, assim, vocês vejam a importância, né, de vocês conhecerem essa modalidade, né? Então, como é uma modalidade que dentro do meio de construção ela já faz parte do métier, a gente tem que ter uma preocupação que para o cliente às vezes não está tão claro como é que essa modalidade ela funciona. Então vejam o que o Júnior trouxe aqui, né? Então um argumento fortíssimo, né, que todo o cliente quando vai comprar uma casa na planta pergunta é assim: é seguro? Essa construtora é confiável? O que eles já fizeram? Quem é essa construtora? Me passa o Instagram e assim por diante, né? Essa modalidade ela deixa um nível de segurança excepcional para o negócio, né? Ela tem inclusive um seguro de obra que é pago pelo cliente, né, dentro da parcela. Ela permite que nessa fiscalização que é feita pelo engenheiro, né, da Caixa Econômica, um engenheiro credenciado, ela bloqueia o pagamento do dinheiro. Se a obra não estiver evoluindo, ele vai bloquear o pagamento do dinheiro, entendeu? E o cliente não é prejudicado. Então o cliente passa a ter um fiscal que outra modalidade não vai ter, entendeu? Quando você faz o financiamento direto com a construtora, sem o envolvimento da Caixa, a Caixa entrando só depois que o imóvel está pronto, você tem sérios riscos. Você pegar uma consultora que tem algum problema e etc., que graças a Deus não é o nosso caso,
mas você passa a ter uma credencial de um banco que dispensa comentários. Um banco muito sólido, então acho que isso é super importante. Outro ponto que o Júnior trouxe aqui, que o cliente recebe da Caixa, não é isso, Júnior? Ele recebe da Caixa na conta corrente dele e ele paga a consultora. Então, ou seja, você tem dois filtros, você tem o filtro do fiscal e você tem o cliente lá recebendo o dinheiro e pagando a construtora, tendo a segurança que aquele dinheiro que foi liberado é o dinheiro que foi medido pela Caixa. Ou seja, posso pagar com segurança a construtora, porque realmente ela cumpriu aqui com o cronograma de obras que foi previsto. Olha a grande vantagem para o cliente em relação a isso. O cliente passa a ter uma visibilidade do cronograma macro de etapas, né? Porque a gente tem que mostrar para ele como é que vai funcionar a dinâmica da obra, para ele ter uma ideia do fluxo de caixa junto à Caixa Econômica, em relação aos valores que a Caixa vão pagar, tá certo? Ele vai pagar durante a obra, ele não paga a prestação cheia para a Caixa, ele vai pagar só os juros, tá certo? E a correção monetária junto à construtora, quando a opção dele for o plano de uma parte com a construtora e outra parte com a Caixa. E o que o Júnior trouxe aí no final, quer dizer, só tem notícia boa. Eu não achei uma notícia ruim aqui, você achou, Júnior? Só tem notícia boa, quer dizer, e a última, a casa está pronta, ele começa a deduzir as parcelas. E tem outro detalhe aí importante, que já me perguntaram, e Sandro, o cliente aqui, cara, ele não gosta da Caixa. Não gosta da Caixa, não gosta do presidente da Caixa, não gosta do governo Bolsonaro, longe de mim entrar aqui em discussões políticas, mas assim, não gosta da Caixa, não quer a Caixa. Tem outra opção? Durante a obra não, mas o que ele faz? Ele recebe as chaves, vai ser averbado a casa no terreno, e aí ele pode fazer portabilidade se ele quiser. Quer ir para o Bradesco, quer ir para o Santander, quer ir para o Itaú, quer ir para o Nacional Ting Ling Bank Suíça, pode ir também, não tem problema nenhum. E ele, inclusive, nesse momento, ele passa a ter um poder de barganha muito grande, porque a Caixa vai fazer de tudo para ele não ir embora. De tudo, entendeu? Então, esse argumento, pessoal, de vendas é extremamente relevante de vocês passarem para o cliente de vocês. A segurança, a condição comercial que é muito bacana e essa flexibilidade de, ao final da obra estar pronta, ele migrar para o banco que ele quiser. Tá certo? Bom, um dos nossos valores aqui do nosso grupo, né, das construtoras aqui, é flexibilidade, né? Eu digo assim, flexibilidade sem juízo derruba um avião, né? Flexibilidade com juízo, você salva a vida de todos os passageiros. Então aqui a gente tem flexibilidade com juízo. Então o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Eu comentei um pouco mais no início, alguns corretores, até clientes, nos pediram para fazer um plano diferente do que estava na tabela. Então, de forma que a gente tivesse um prazo mais curto para pagar direto com a construtora. Então, vocês vão receber ainda hoje a tabela com essas duas opções de escolha. Um plano mais dilatado, que é um plano mais soft, com prestações na casa de 2.000, e depois um outro plano com prestações na casa de 4.000. De forma que ele não tenha a prestação da Caixa e da construtora concomitantemente. Ele vai ter da construtora e, na sequência, ele tem a da Caixa. Tá certo? Já vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só confirmar aqui com os meus universitários. O pessoal tá na tabelinha aí? Tudo ok? Primeira opção, que é a parcela reduzida com a construtora, que é a tabela que vocês conhecem até então, que foi divulgada nos grupos de WhatsApp, foi feita lá no lançamento e etc. Tá? Então eu peguei aqui os 3 preços que a gente tem para os terrenos padrão de 247 metros quadrados. Então 679.900, que é a primeira fase, e a segunda fase no valor de 689.900 e 709.900, certo? Se a gente seguir a tabela padrão, o cliente vai dar 10% de sinal no ato, 16 parcelas de 2.124, isso obviamente eu estou falando da primeira fase, uma parcela balão de 33.995 e ele assume o financiamento com a Caixa no valor de 543.920. Tá ok? E ele vai pagar para a Caixa durante a obra um valor de 1.210 até 3.550 conforme a evolução da obra. Vai evoluindo a obra,
vai sendo liberado o dinheiro, automaticamente o saldo devedor dele aumenta até chegar no valor lá de 543.920. Tá ok? Depois que for entregue o imóvel, foi averbado, aí ele entra na parcela saque, que muitos de vocês conhecem aqui. Então ele passa a pagar uma parcela aí na casa dos seus R$ 4.200 aproximadamente, e a cada tempo ela vai tendo um fator de redução, de forma que ao final ele pague aí um valor próximo de R$ 1.000. Para quem conhece a parcela na modalidade saque, é assim que funciona. O esquema abaixo deixa isso muito claro. Então o que a gente coloca lá? A gente coloca os 16 meses, lembrando que nós estamos falando da primeira fase aqui, que é o nosso exemplo, que está em azulzinho lá em cima no cabeçalho, com o retângulo em vermelho, tá ok? E aí nós temos lá de setembro de 21 a dezembro de 22, que são exatamente 16 meses. Então ele dá os 67.990, 30 dias depois ele paga a primeira parcela de 2.124,69 e assim por diante, 16 parcelas, com uma parcela balão em abril de 22 de 33.995, tá? Então essa parcela balão ela paga simultaneamente com a mensal e simultaneamente com a caixa, que é o que está do lado ali, do lado direito, tá? Que começa lá em 1.210 e vai até 3.550, tá? Deixa eu só confirmar aqui com os universitários, tem algum comentário com dúvida e tal? Fiquem à vontade aí, a gente vai respondendo aqui ou se não pelo WhatsApp, tá? Então a ideia é que vocês consigam enxergar esse esquema e que esse esquema seja apresentado para o cliente para ele conseguir visualizar como é que vai funcionar o caixa. Então ele paga, só repetindo, o sinal, 67.990, 16 parcelas de 2.124, uma balão concomitantemente com a mensal de abril de 22 no valor de 33.995 e os juros da caixa durante o período aí de obras. Terminou a obra, ele pula para uma parcela de aproximadamente R$ 4.200. É bem importante deixar claro que isto é aproximadamente, que isto é uma estimativa, né? Porque assim, cada cliente tem um histórico de score, cada cliente tem um nível de endividamento, cada cliente tem a sua profissão, isso muda. Se é funcionário público, ele tem uma taxa melhor, se ele é autônomo, é outra taxa, e assim por diante. Ele tem a Caixa analisa o cliente como um todo para poder definir qual a taxa de juros. Então seria loucura da minha parte aqui do Júnior a gente dizer que são essas parcelas. Elas são parcelas aproximadas. Tá ok? Sandro, tem como saber mais ou menos quanto vai ser uma parcela hoje de um cliente X? A gente pode dizer que é mais ou menos isso. Por quê? Esse financiamento ele vai ser aprovado no começo do ano que vem. Então a gente tem aí em torno de 4 meses, a ideia é em fevereiro mais ou menos a gente ter esses cadastros aprovados. Então a gente vai ter 6 meses para fazer essa aprovação lá. Agora, uma parcela de 1.210, ela não vai virar 3.000, não vai virar 2.000, ela vai ficar ali navegando nesse valor de 1.000 e pouco. Uma parcela de 3.321, ela não vai ser 4.500, ela vai navegar ali nos seus 3.400, 3.500, alguma coisa assim. Então vocês conseguem dar para o cliente uma segurança que são valores, apesar de aproximados, eles não fogem muito dessa realidade aqui que a gente colocou. Tá ok? Aí nós temos uma segunda opção, que é a antecipação de fluxo com a construtora. Tá? Então para aqueles clientes que têm um recurso maior, tem uma posse, né, de uma grana guardada, né? Eventualmente ele quer fazer uma antecipação, ou ele está com uma renda bacana, não tem dívida. Então o que ele pode fazer? A gente reduz, né, de 16 para 8 parcelas. Então aquela parcela de 2.000 e pouco, ela sobe para 4.249 e ele encerra com a construtora o pagamento em abril de 22. Então ele paga os mesmos 67.990 de entrada, paga 8 parcelas de 4.249,38 e mais a balão em abril de 22 de 33.995. E mantém aquela previsão junto à Caixa, uma vez assumindo que ele vai financiar os 543.920. Tá? Aí tem uma dúvida aqui da turma aqui. Opa, gente, teve um participante aí que nos perguntou se no período de execução da obra os juros serão abatidos do saldo devedor, certo? Nesse caso, não.
só é abatido o saldo devedor, que é o que nós chamamos de amortização do saldo devedor, na parcela, vamos supor, se a obra tiver 10 meses, na 12ª parcela é que vai começar a ser juros e amortização do saldo devedor. No período de execução de obra, somente são cobrados juros e esses juros não é abatido do saldo devedor, ok? Aí, Sandra, todo seu. Vamos lá, pessoal, só assim, tiveram algumas pessoas aqui que mandaram no WhatsApp dizendo que estava muito baixo, tá? Isso pode ter uma variação do celular ou do computador, porque de forma geral a gente fez um teste aqui com vários equipamentos e celulares e o som está perfeito, tá? Então a gente fez com Samsung, com notebooks de diferentes marcas aqui com uma equipe de staff e está adequado. Então peço para vocês tentarem aumentar ao máximo aí o som, tá? Não, o problema não está do lado de cá não, tá? A gente fez uma checagem aqui bem rígida aqui, tá? Vou continuar aqui, pessoal. Considerações relevantes, né? O cliente pode trazer o plano de pagamento para análise da construtora, né? É uma afirmação, na verdade não é uma pergunta. Ele pode trazer, ele deve trazer. A gente, como eu falei no início, a gente sempre vai aceitar propostas razoáveis aqui. A gente vai ser flexível, né? A gente está na fase de ser flexível porque a obra não começou ainda. Então, de agora até o início das obras, a gente tem muita flexibilidade. Durante a obra é um pouco menor a flexibilidade, porque você tem um fluxo de execução, né, dos custos que precisa ser considerado, então a gente não pode flexibilizar muito durante esse período. Todas as parcelas do contrato, com exceção do sinal, vão ser corrigidas pelo INCC, da INCC-M, na verdade da Fundação Getúlio Vargas, até a quitação total do financiamento ou a entrega efetiva do imóvel. Tá? Então todo saldo devedor ele vai ter essa correção pelo INCC. Tá? Todas as parcelas pagas diretamente à construtora. Tá? Ou com recurso próprio ou com recurso do banco. Tá? Ela vai ter, lembrando que não é juros, tá? É correção monetária para a gente garantir o poder de compra dos materiais que vão na obra. As despesas relacionadas a cartório, ITBI, custas de registro e financiamento serão de responsabilidade do cliente. O que a consultora vai pagar? Ela vai pagar o alvará e o habits. Então é responsabilidade da construtora as custas de alvará e de habits. O restante, só reforçando aqui, cartório, ITBI, custo de registro e financiamento serão de responsabilidade do cliente. Tá? A modalidade... Espera só um pouquinho aqui, pessoal. A modalidade de financiamento, aquisição de terreno, que a gente já falou, né, terreno mais construção, então acho que ficou bem claro aí com as explicações aí que o Júnior trouxe para nós. A tabela de preços mudará ou não conforme data prevista de revisão. Isso é para vocês, não é para o cliente. O cliente, uma vez assinou o contrato, o preço nominal não é alterado, obviamente. É só corrigido pelo INCC. Mas, do ponto de vista comercial, entre a construtora e vocês, se vocês tiverem entregue uma proposta formal na construtora, lembrando que a proposta formal é aquele formulário da Quator, né, que ele faz a escolha lá, qual é a fachada, qual é a quantidade de dormitórios, né? Ele formalizou essa proposta para nós, mesmo que eu mude a tabela, eu vou manter o valor. Agora, eu não posso aceitar proposta de boca. Olha, você não estava com o cliente, eu falei ontem com ele, e ele está fechando quarta-feira da semana que vem. Não veio proposta, não vale. Tá? Então, proposta formal e assinada por vocês, nossos parceiros, nossos corretores, parceiros aí da nossa parte comercial, e pelo cliente. Se não vier assinado pelo cliente, também não tem valor, tá? É extremamente importante isso aí, tá, pessoal? Para a gente tratar a coisa de forma o mais profissional possível. A nossa próxima revisão é dia 10 de setembro. A revisão significa manter, reduzir ou subir o preço. É uma revisão, tá? Pelo andar aqui dos trabalhos, a gente tem uma certeza que nós não vamos mexer no preço para baixo. É provável que a gente mantenha, ou se a gente fizer alguma alteração, pode ser que seja alguma das fases, mas ainda como hipótese, tá? A única certeza que eu tenho é que os valores tendem a não mexer para baixo, tá? As parcelas, eu só reforçando aqui com vocês de novo, as parcelas de financiamento são estimadas, tá? Podendo variar conforme o perfil do cliente, alteração de taxas de juros, também que eu esqueci de comentar sobre isso. Essa simulação que nós fizemos é para o presente momento, dia 31 de agosto de 2021.
O Banco Central está revendo aí taxa Selic, pode ser que isso tenha algum impacto no nosso setor. Se tiver esse impacto, ele vai ser refletido na parcela aí da futura do que vai ser pago junto à Caixa. Tá? Quando devo levar o cliente na construtora para a reunião? Tá? Isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? É uma coisa assim que a gente observa e não há nenhum mal nisso, por isso que a gente está aqui para ajudar vocês, orientar vocês, dar o suporte, né, no dia a dia. Mas assim, eu já presenciei situações que o cliente sequer foi no terreno, sequer conhece o empreendimento e aí a gente teve reunião aqui no escritório. Então o que eu peço de vocês é para ganhar até o tempo de vocês, né, e a gente otimizar os nossos esforços, que vocês só tragam o cliente depois que vocês apresentaram o local do empreendimento, apresentaram o produto, certificaram minimamente se o cliente tem perfil, né? Olha, eu ganho R$ 2.500, minha esposa ganha R$ 1.500, nós temos 20 mil para dar de sinal. Não vai funcionar, tá certo? Não é o perfil do produto, né? Nenhum mal ou longe de mim qualquer preconceito, todos nós já ganhamos mais ou menos na vida, né? A vida é assim, né? São pessoas jovens, estão começando a carreira e etc. Longe de mim qualquer preconceito, mas o que eu quero deixar claro é que não faz sentido trazer um cliente que está muito descolado do perfil do produto. O perfil do produto é pelo menos 15 mil reais de renda e que ele tem um sinal equivalente a 10%. Olha, não tem 10, tem 7, tem 8%, tem 5%, e aí ele vai dar os outros 5% daqui a 60 dias. Poxa, é um cliente para a gente avaliar e para a gente analisar. Agora, 5 mil reais, ele quer dar 150 mil reais quando receber as chaves, a renda familiar dele é de 5 mil reais, não vai passar o crédito, não adianta trazer aqui para a gente, tá certo? E a ideia é assim, né? O cliente demonstrou interesse para fechar, quer esclarecer dúvidas e conhecer a construtora para ter uma segurança, bingo, traz para cá, pode trazer. É um cliente que já está sinalizado para fechar negócio, né? É um cliente que está faltando só aquela cerejinha do bolo para a gente marcar um gol, tá? Então peço a ajuda de vocês para cuidar disso, tá? E a construtora, independente da reunião presencial ou não, ela vai dar um suporte para vocês a todo momento, esclarecendo dúvidas, liberando material, nós estamos aqui para isso, né? Nós vivemos de vendas como vocês. Para os corretores, né? Então, quem está vendo pela primeira vez aqui, a gente não pode esquecer de vocês, aqui da parte que cabe aí, que é a parte da remuneração, tá? Espera só um pouquinho que tem dúvida aqui. Uhum. 450 é por cada medição que o engenheiro for presencial. Mas a gente falou isso? A gente falou dos 450? Não, Ah, tá. Pessoal, teve uma pergunta aqui relacionada ao custo da medição, né, do engenheiro da Caixa, tá? Então, o valor hoje é R$ 450, né? Se você pensar aí numa obra aí em torno de 10 meses, você vai ter 5 medições, que é a cada 60 dias, pela regra atual. Então, você está falando aí de mais ou menos, pouco mais aí de R$ 2.000, um pouco menos de R$ 2.500 aí, tá? Está falando aí, se eu fosse ser bem categórico aqui, bem preciso, a gente estaria falando aí de mais ou menos R$ 2.200, tá? Ou R$ 2.300, tá? Aproximadamente isso, tá ok? Isso é debitado direto na conta do cliente, tá? Voltando aqui então para a parte do corretor, então a comissão é de 5% do valor total da venda, incluindo não só o preço do imóvel, como também os upgrades que eventualmente o cliente faça. Lembrando lá que é a energia solar e a hidro na piscina, tá? Esse 5% ele é pago na assinatura do contrato, desde que o cliente siga a tabela padrão, né? Se ele não seguir a tabela padrão, aí é proporcional, tá? Então isso é bem importante aí para vocês. A gente tem o vendeu ganhou, então a partir da segunda unidade a gente paga R$ 3.000 para cada unidade. É um bônus que a gente está pagando e o bônus ele vai ser pago assim que houver a liberação dos recursos bancários. Liberou o primeiro recurso bancário, a gente paga os 3.000 a partir da segunda unidade. Vendeu uma unidade, 5% de comissão. Vendeu 2 unidades, 5% mais 3.000. Vendeu 3 unidades, 5% mais 3.000 mais 3.000. Tá ok?
É uma campanha que vale até 31 de outubro. Temos uma premiação aqui. Então, são prêmios para os 3 melhores corretores do empreendimento. Ela vai ser apurado quando a gente tiver 100% do empreendimento vendido. Ah, vendeu 29 casas. Olha, eu queria saber em que ranking eu estou. A gente pode até passar o parcial. Mas o ranking final é quando vender as 30 unidades. Qual que é o critério de premiação? Né? A maior quantidade de unidades vendidas. Então, o primeiro lugar, quem vendeu mais? O segundo que vendeu mais, o terceiro que vendeu mais. Tá? Vendas oriundas de possíveis distratos, elas não entram na conta. Então, eu vendi as 30 unidades, fiz a apuração e teve um distrato. Esse distrato ele não entra mais na campanha, porque a campanha encerrou de premiação. Tá? É só, o gatilho bateu 30 unidades, para o gatilho, apura, acabou. Ah, distratou uma unidade mês que vem, uma unidade daqui 6 meses, não entra na conta. Aí se houver empate, se tiver 3 unidades vendidas para 2 corretores, o corretor Sandro e o corretor Júnior, qual vai ser o critério de desempate? Aquele que fez a venda primeiro. Então o corretor Júnior vendeu em 25/8, foi o primeiro contrato que ele assinou, e o corretor Sandro 28/9. Ambos venderam 3 unidades. Quem vai ganhar o prêmio de primeiro lugar? O Júnior, para a sorte dele. Foi mais rápido que eu. Tá ok? E quais são os prêmios? Vamos lá. Terceiro lugar, um notebook de primeiríssima linha, tá? A gente não compra, quem já sabe aqui do nosso histórico, a gente só pega coisas de primeiríssima linha nos nossos prêmios. Com SSD de 15 polegadas, Core i5 ou superior, né? É igual ou superior, vai ser o que vai estar disponível na época. Então, é um produto de primeiríssima linha aí, mais R$3.000 de prêmio. Segundo lugar, uma Smart TV 65 polegadas QLED, 4K, mais R$5.000, perdão. Marca e modelo também de primeiríssima linha, tá? Aqui só entra coisa boa, pessoal. Não é só nas nossas obras, não. A gente também premia coisas bacanas aqui. E o primeiro lugar, a gente vai dar o benefício de ser o primeiro, né? Medalha de ouro na Olimpíada, merece destaque, né? Tem os melhores patrocínios, é o que faz a primeira entrevista lá com a Rede Globo, né? Então não pode ser diferente quando é primeiro lugar, né? A gente tem que dar o benefício aí do prêmio. Então ele vai poder escolher uma passagem aérea para a Itália com direito a acompanhante, tá ok? Ele vai ter 1 ano para fazer essa escolha da data, mais R$15.000, ou para os aventureiros, uma motocicleta Royal Enfield, uma motocicleta inglesa de 350 cilindradas, 0 km. Só para vocês não acharem que essa motocicleta, para quem não conhece, é uma motocicleta de primeiríssima linha, tá? Ela é uma equivalência na Europa a uma Harley, tá? Há quem diga, inclusive, que a mecânica dela é melhor que a Harley, né? Ela foi fundada em 1901, a Harley foi fundada em 1903. Então, um produto também de primeiríssima linha e mais os R$15.000, tá? Então, o vencedor aí escolhe um ou outro, tá ok? E, para encerrar, é isso. Aí tem os nossos contatos. Então, tem o meu contato aí direto. A Sara... ia até apresentar a Sara aqui, mas ela tinha um compromisso aí, saiu. Eu ia apresentar a Sara para vocês. A Sara vai estar no dia a dia esclarecendo dúvidas mais rotineiras. E o que vocês tiverem de ajuda, conversa com clientes, questões mais delicadas aí, vocês podem me acionar sem problema nenhum. Tá? E é isso. Obrigado aí nessa 1 hora, exatamente 1 hora e 9 minutos aí de live. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. E bora vender aí, né? Isso, galera. Tá bom? Quando a gente está lá quando a gente esteve na semana passada, teve uma salva de palmas, né? Como a gente está aqui só nós, eu vou fazer aqui a salva de palmas. Um abraço para todos. Deixa eu só... Como é que eu desligo esse trem aqui?